Bem-vindo à nossa aula sobre exploratória. Bom, na aula passada, no vídeo passado, nós conversamos bastante sobre a fase de bate-papo aqui. Vou até fazer o seguinte, eu vou até deletar ela aqui da tela para você poder focar melhor na parte exploratória. Então, rapidinho. Meu perfil de aulas, eu não gosto de ter muitos efeitos especiais nem nada do gênero. Eu gosto de fazer na prática, como se eu estivesse realmente com um aluno aqui na sala, porque assim fica muito mais fácil. E ninguém se atrapalha na informação. Mas vamos lá, vamos passar para a reunião exploratória. Primeiro, o que é a reunião exploratória? A exploratória é a segunda reunião no processo de vendas. Ela pode ser feita via conferência online. Em alguns casos, quando o cliente realmente insiste, ou seja, quando o seu futuro cliente realmente insiste, a gente acaba fazendo ela presencial. Mas eu recomendo que você faça toda esta reunião exploratória via conferência online, porque você vai precisar fazer uma série de perguntas e você vai ter como anotar e fica muito mais fácil também. E por outro lado, também é um estágio muito prematuro no processo de vendas para você perder o seu tempo, que custa um baita dinheirão, para ir até um potencial cliente. Você ainda não sabe se ele tem o perfil correto ou não, então vamos tentar fazer ela via conferência online. Mas vamos lá, para não perder o seu tempo, vamos conversar então sobre a reunião exploratória. Primeiro item da reunião exploratória. A reunião exploratória ela deve ter uma duração de 30 minutos. 30 minutos é o tempo ideal para você conseguir extrair toda a informação que precisa e garantir que o cliente está atento durante toda a reunião. Se você passa muito dos 30 minutos, o seu cliente começa a dispersar, você começa a dispersar um pouco e os dois acabam perdendo. Igual nós falamos na nossa conversa sobre o bate-papo aqui, que eu estava explicando como funciona o bate-papo, nós aqui também aplicamos a regra 80-20. Porém, nós aqui vamos falar um pouquinho mais, porque nós estamos colocando perguntas. Mas você coloca a pergunta e deixa a pessoa conversar, tá bom? Então vamos passar para a próxima fase. As nossas perguntas aqui, elas servem para avaliar o quê? O histórico da empresa a nível de marketing, o presente da empresa a nível de marketing e onde a empresa quer chegar. Como é que você vai fazer isso? Primeiro você vai avaliar o budget, onde você está avaliando o budget que essa empresa tem, a autoridade, a necessidade e o tempo. Depois nós vamos avaliar o GPC e o custo de inatividade. Eu vou explicar cada um em detalhe agora. Mas primeiro vamos lá, você inicia como uma reunião exploratória? Primeiro que você já ganhou a confiança dessa pessoa. Então você já trata ela com um pouco mais de foco em amizade, não tanto aquela coisa corporativa, aquele jeito meio informal de ser. Meio formal, desculpa. Você precisa tratar ela já como seu amigo, porque você conversou bastante no bate-papo, vocês começaram a criar uma afinidade legal. Então você inicia a reunião começando com introdução. Algumas perguntas que você pode fazer, que você vai colocar para essa pessoa nessa fase é: quem são os seus clientes? Quem são os seus concorrentes? Qual é o seu ingrediente secreto? Isso aqui é muito importante, eu faço isso em todas as minhas reuniões, que é: qual é o diferencial da sua empresa? Qual é o seu ingrediente secreto? As pessoas elas adoram quando você pergunta isso, porque elas vão começar a conversar um monte. Não, porque nós somos especiais nisto, naquilo, nisso lá. Então é bem legal você permitir que a pessoa ela converse um pouquinho sobre o seu ingrediente secreto. Depois nós vamos perguntar sobre a organização. Isso aqui tem algumas perguntas que vão nos ajudar a entender, de novo, aquela questão do poder, vai nos ajudar a entender também que passos nós devemos tomar dentro da empresa dela e com ela também para conduzir o resto do processo de vendas. Então, uma das perguntas que você pode fazer é assim: qual é o seu objetivo no seu departamento? Ou como você se encaixa na empresa? Em que coisas você esteve trabalhando recentemente? São algumas perguntas na fase de organização que você pode colocar, que vai ajudar bastante. Bom, só fazer uma pequena pausa aqui e explicar uma coisa. Estas perguntas que eu estou colocando aqui, eu vou disponibilizar para vocês no material de acesso aqui na aula. Vocês vão poder ver aqui materiais ao lado do vídeo. Eu não sei bem onde vai estar ainda, mas dentro da plataforma vocês vão poder ver anexo um documento que tem essas perguntas para vocês poderem utilizar durante as reuniões
de processo de vendas. E é legal também, já uma dica, vocês fazerem várias simulações aí com o pessoal, né, dentro da empresa, junta colegas, testa, vai testando perguntas diferentes para ver como funciona. Mas vamos então partir para o próximo item. Nós agora temos por objetivo avaliar o bunch. Então o primeiro item do bunch é o budget. Que perguntas você pode fazer para avaliar essa questão? A primeira que você pode colocar e deixar a pessoa falar livremente é: o que você normalmente faz para gerar leads? Ela vai te falar que faz Facebook, faz, né, por exemplo, o AdWords, Facebook Ads, LinkedIn Ads, o que já gastou dinheiro com uma agência. Presta bastante atenção no que a pessoa falar. Algumas das coisas que elas vão te falar vai te dar dicas incríveis e você vai sempre anotando tudo. Se ela falar, olha, eu faço AdWords, você pergunta, olha, se não for querer me meter demais, assim, quanto você gasta em média de AdWords por mês? Se ela falar para você que gasta 5 mil, 6 mil, 6 mil, nós no Inbound Marketing, isso aí é uma notícia ótima, porque sabemos que podemos pegar uma parte dessa verba e utilizar a nosso favor. Uma outra pergunta que você pode fazer ainda dentro da questão de budget é: quais são os seus planos de marketing para o próximo ano? O que você pretende fazer? Por exemplo, nós agora estamos no começo do ano, então você vai perguntar para este ano ainda, mas se você está negociando no final do ano, quais são os seus planos para o próximo ano a nível de marketing? Infelizmente, assim, isso eu falo por experiência própria em uma das minhas agências, a maior parte das empresas elas não fazem ideia. Não é por costume das empresas planejarem, pelo menos aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos a gente vê que é um cenário completamente diferente, mas aqui elas não têm tendência a se planejar. Mas enfim, vamos tentar tirar essa informação, vamos tentar trabalhar essa informação. O próximo item dentro do nosso bunch é autoridade. Não é? O que você pode fazer aqui, uma pergunta simples a nível de autoridade, assim: como você avalia o processo de trabalhar com novos parceiros? O que acontece nesse processo? Pede para a pessoa contar um pouquinho, olha, imagina que nós estamos entrando agora na sua empresa, como é que é o processo? Né? Quem são as pessoas que vão conversar? Como vocês vão conversar? Isto aqui é muito importante, porque vai permitir, por exemplo, eu virar para a pessoa, se ela não está numa situação de poder, de falar para ela, olha, existe algum material, por exemplo, um PDF com um e-book, um infográfico que eu posso disponibilizar, que vai te ajudar a explicar para os seus diretores como executar o Inbound Marketing ou como migrar uma empresa para o Inbound Marketing. É muito importante você fazer essa parte. Tá? Então, tenta tirar essa informação também. O próximo item é necessidade. A questão de necessidade aqui eu estou só colocando por alto, mas nós vamos analisar a necessidade no próximo item, que é o GPC. Tá? Então, assim, eu vou deixar essa parte aí de necessidade um pouquinho mais para frente. O próximo é tempo. Que perguntas você pode fazer para descobrir a questão de tempo, para saber quanto tempo vai durar, não só esse processo, mas para a empresa tomar a decisão de contratar a agência. Então você pode colocar, por exemplo, assim, ó, quando você precisa alcançar os resultados que você me falou há pouco? Ou qual é a data mais crítica em seu calendário? Por quê? Você precisa entender isso. Ó. Você pode colocar assim, qual é a sua maior prioridade neste exato momento? Deixa a pessoa falar, de novo, lembra da regra 80-20. Deixa a pessoa falar 80% do tempo. Vamos então passar para o GPC, que vai nos permitir entender aqui algumas coisinhas. GPC, Goals, Plans e Challenges, ou seja, aqui em português seria metas. Algumas perguntas que você pode colocar dentro de metas são: qual é a sua maior prioridade para este ano? Você tem alguma meta específica para este ano? Ou há alguma outra meta para a empresa que é importante? Por exemplo, existem empresas que existe uma briga gigante entre o offline e o online. Então, se você coloca esse tipo de pergunta, a pessoa ela vai poder contar um pouquinho como o departamento comercial trabalha, se é de um jeito diferente do departamento de marketing, se todos estão focados no online, ou se um está focado no online, o outro está focado no offline. Bem legal você tentar extrair isso. Na fase de planos dentro do GPC, você pode colocar assim: qual é o seu plano para chegar lá? Né? Você me deu uma meta, por exemplo, a meta seria: você faturou 1 milhão ano passado, você quer faturar 1,5 milhão. Como? O que a gente vai fazer para atingir essa meta? Coloca isso, é uma pergunta aberta, deixa a pessoa falar qual é o seu plano para chegar lá.
A outra pergunta que você pode colocar para ela é assim: o que funcionou e o que não funcionou para vocês até aqui? Isso é uma ótima dica para qualquer agência que vai montar um plano de marketing. Se a pessoa fala para você que ela gastou fortunas no Facebook Ads e que não teve resultado algum, você vai colocar isso no plano de marketing que vai passar lá no final do processo de vendas? Não. Então, essa pergunta vai te ajudar. Ou o que você pode colocar também assim: o que você vai fazer de diferente este ano? A maior parte das vezes eu falo: eu estou conversando com você, uma agência de inbound marketing, eu pretendo iniciar inbound marketing este ano. Mas é legal porque dá para você se aprofundar um pouquinho mais. O próximo item dentro do nosso GPC é a parte de desafios, né? Então, dentro de desafios, o que você pode perguntar é: que obstáculo você acha que vai impedir que o seu plano funcione? De novo, deixa a pessoa falar abertamente. Ou outra pergunta: você tem um plano B? Imagina que o que você está planejando fazer, o que você está fazendo agora não dá certo. Você tem um plano B? Porque nós, dentro do Inbound Marketing, nós estamos sempre preparados para mudar de caminho o mais rápido possível. Então, nós temos que estar preparados para o plano A, B, C, o que for necessário. E o que você vai fazer para garantir que funcione? Isso aí é uma outra pergunta muito importante. Você coloca para a pessoa: o que você vai fazer para garantir que isso funcione? Você está trazendo ela para ser um aliado seu. Olha, eu vou trabalhar junto com a agência e a agência vai me ajudar bastante. Então você já sabe: ó, tem aqui um aliado, isso aqui vai me ajudar muito. A outra pergunta muito importante, já fora do GPC, é o custo de inatividade. Para mim, o custo de inatividade é um dos mais importantes também. Você tem que perguntar para a pessoa e deixar bem claro o que vai acontecer se você continuar fazendo exatamente o mesmo que está fazendo agora. Você já me falou que você quer ter um crescimento de tantos por cento este ano. Mas se você não fizer nada, você vai conseguir chegar nesse crescimento? Provavelmente não. E o que acontece se você não chegar nesse crescimento? O que acontece com você individualmente? O que acontece com a sua empresa? Se você pergunta o que acontece com a pessoa individualmente, o que vai acontecer com você? Você vai conseguir manter o seu cargo? Você vai ser demitido? Você não vai conseguir a promoção? Isso vai provocar na cabeça da pessoa a sensação que ela precisa realmente fazer alguma coisa, ela precisa virar a carta, ela precisa fazer alguma coisa para seguir em frente. Bom, como eu falei, no material que eu vou disponibilizar de apoio vai ter dezenas de perguntas que vocês vão poder utilizar, que vai deixar, você vai poder orientar as reuniões de exploratória e fazer com que você tire bastante informação dessas pessoas. Como é que nós seguimos? Bom, já colocamos perguntas, nós já sabemos a duração da aula, já sabemos que devemos deixar a pessoa falar mais do que nós. O que mais a gente precisa? Aí segue um pouquinho aquilo que nós falamos lá na reunião de bate-papo também. Uma das coisas que você precisa é saber como finalizar a reunião exploratória e também algumas dicas aqui. Uma que eu já posso te dar é assim: evite falar sobre a sua agência em demasia. É legal nesse ponto você começar a falar um pouquinho sobre a sua agência. É legal, mas no ponto em que você está dando continuidade àquilo que a pessoa está colocando em relação à pergunta. Mas não de você começar a falar que tem um monte de cliente, enfim, aquela coisa que não é importante. Lembra, você está criando uma conexão e gerando autoridade. Você não precisa ficar falando que a sua empresa é incrível neste momento. Vamos então para a fase final da nossa reunião exploratória. De novo, você precisa fechar com chave de ouro. A mesma coisa. Você pega em todas as anotações que você fez e você vai fazer um pequeno resumo desta reunião. Falando para a pessoa: olha, você me contou que a sua empresa funciona assim, que as pessoas que tomam decisão são essas, as suas metas são essas, os seus desafios são estes. Você tem uma série de coisas que você precisa cuidar, o que deu certo, o que não deu certo. Você faz esse resumo, depois você explica o que vai acontecer a seguir. Legal. O que vai acontecer agora? Terminando esta reunião, eu vou lhe enviar um resumo por e-mail. Eu vou também disponibilizar como material anexo a esta aula um e-mail de exemplo que vocês podem utilizar, que dá muito resultado, tá? Então não se preocupem em relação a isso. E a outra coisa é, de novo, fechar com uma próxima reunião agendada. A nossa próxima reunião é design, uma reunião muito importante para gerar o fator autoridade e conseguir fechar por valor e não por preço. Então você precisa fazer a mesma coisa, falar: olha, você tem disponibilidade para sexta-feira às 11 horas da manhã? Ok.
Não, se não tem esse horário, qual é o horário que você tem? É muito importante, a nossa próxima reunião, ela vai ser sobre cocriação de planos de marketing. O que seria isso? Eu, junto com você, vou criar um plano de marketing com base nas informações que nós coletamos nesta reunião exploratória e assim vamos conseguir garantir que a sua empresa vai ter o plano ideal para conseguir atingir a meta. Bom, é isso. A nossa reunião de exploratória, como vocês perceberam, ela é muito importante para você entender o histórico da empresa, o presente e onde ela quer chegar, e também para gerar um fator autoridade muito grande sem que eu fique falando da minha agência em demasia. Bom, nos vemos no próximo vídeo, onde nós vamos falar sobre a parte de design. Até lá!